Este é o Conexão na tela do Futura e também na internet no futuraplay.org. Aqui no Brasil nós temos 14 patrimônios culturais da humanidade, 12 deles são construções históricas e um é natural, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que abriga um dos sítios arqueológicos mais antigos da América Latina, com cavernas, pinturas rupestres, uma beleza. Agora, o 14º são paisagens da cidade da onde? No Rio de Janeiro, né? Conhecidas no mundo inteiro. E elas são consideradas, sim, um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco desde 2012. Mas as paisagens cariocas são o único item desta lista que unem o urbanismo e as belezas naturais, você acredita? Então, para a gente falar sobre elas, né, umas paisagens tão particulares, eu converso aqui com o Janot, Luiz Fernando Janot, que é arquiteto e urbanista. É muito curioso, né? Rio de Janeiro, bom, cantado em verso e prosa, né? Não precisa se mostrar mais para ninguém o quanto é bonito, né? Para onde a gente olha, realmente tem um take, tem uma foto que a gente pode fazer e vai dar certo, né? Dificilmente alguém não vira fotógrafo no Rio de Janeiro por esse aspecto, né? Agora, é curioso a gente ter essa definição, né? Como um patrimônio, uma paisagem. O que caracteriza isso, Janot? Eu acho que é importante é que ele é um patrimônio, é diferente, ele é um patrimônio da humanidade como paisagem cultural urbana. Não existe assim, não né? existe a primeira cidade do mundo que foi considerada patrimônio da humanidade, paisagem cultural urbana. Porque você encontra locais próprios, centros localizados de algumas cidades, mas a cidade como um todo, essa é uma exclusividade do Rio de Janeiro. E por que eu digo isso? Porque se descobriu no Rio de Janeiro não só a relação entre a beleza natural e o espaço construído, mas principalmente o desenvolvimento da vida nessas localidades. Então, aí que entra a cultura. Você vai desde uma cultura sofisticada, como você tem hoje um Museu do Amanhã, que é uma construção sofisticadíssima, mas tem a cultura de uma favela, que é a maneira que a população mais pobre encontrou para fazer a sua moradia. Berço do funk, né? Uma das melhores expressões que a gente tem hoje aí, que se juntou a toda a mistura, esse caldeirão bonito que é o Brasil, né? Agora, como paisagem, e sendo tão única assim, né? E com essa alcunha, né? Paisagem, então cultural, um patrimônio mundial. Fica mais difícil da gente pensar em preservar esse espaço? Bem mais difícil, bem mais difícil. Uma coisa é você preservar um monumento, preservar um centro com uma dimensão restrita, em que você teria alguns recursos específicos para aquela localidade. Quando você trata de uma cidade, você trata de um estado permanente. Uma cidade do Rio, quantos anos tem? 450 anos. E quantos outros anos ainda ela terá? Agora, então, a gente corre o risco também de sair dessa lista, eventualmente, se a gente não cuidar com carinho, não cuidar com um olhar estético até para essa paisagem? Eu acredito que sim e que deva ser assim. Porque senão isso vira apenas uma imagem de marketing para você usar como produção de turismo num determinado momento. Mas cuidar de uma cidade é muito mais rigoroso porque você está cuidando das vidas das pessoas que habitam essa cidade. E é através de uma boa qualidade de vida que vai se refletir numa boa qualidade do espaço urbano dessa cidade. E é esse espaço urbano que foi considerado patrimônio da humanidade como paisagem cultural e urbana, ou paisagem cultural urbana. E é isso Essa que faz eu acho que é o jogo ser vivo, né? mais importante, ser vivo. Uma cidade não pode ser uma cidade morta. Se você congelar essa cidade, ela vai entrar em decadência. A cidade precisa vida, precisa estar se rejuvenescendo, mas com qualidade para manter esse caráter ou esse espírito
que é reconhecido pelo mundo todo. Pelo mundo inteiro. E a Unesco foi lá e chancelou, né? Chancelou. Deu o carimbo para a Poxa, gente, que né? ótimo. A gente vai mostrar algumas imagens, inclusive do site da Unesco mesmo, desses 14 patrimônios que a gente tem pelo Brasil afora, né? Quem quiser ver lá tem essa galeria com outras imagens, centros históricos, como você citou, parques nacionais, né? E tudo mais. Agora, Janu, a gente pensando um pouco assim, em momentos de crise, né? Qual o impacto que isso tem nesse tipo de patrimônio? Se nós falarmos momento de crise e falarmos especificamente de 2017, eu diria que hoje o que mais ameaça o Rio de Janeiro é a violência urbana. Porque a violência urbana, ela desvirtua esse processo cultural de ocupação do espaço público. Porque a gente fica atrás das grades. Atrás das grades. E você começa a comprometer as relações entre o público e o privado. Você começa também, de certa maneira, a impedir com que o indivíduo desfrute dessa paisagem e não ficar confinado em condomínios fechados, sob a proteção de guardas. Então, aquela liberdade que pelo menos eu posso afirmar que eu sou um carioca da gema, nascido aqui, de poder andar pelas ruas do Rio com a maior tranquilidade. Mas, de uns tempos para cá, de 20, 30 anos para cá, começou a se complicar. Só que, nesse momento, nós estamos vivendo, eu posso te assegurar, uma das piores crises de segurança pública já vividas por essa cidade. Porque a crise se agravou muito do ponto de vista econômico e político, então, mais ainda, né? E aí o que a gente tem é essa crise social, né? Da insegurança, do medo, né? Da gente deixando de sair à noite, mudando hábitos, né? Deixando de curtir a cidade, sim, né? Sim, quer dizer, e mancha também a imagem, né? O Rio de Janeiro, hoje em dia, lá fora, reconhecidamente uma cidade violenta, né, com balas perdidas, com mais de 90 PMs mortos esse ano. Agora, qual que é o papel, a gente até vai mostrar mais umas imagens agora especificamente do Rio de Janeiro, qual que é o papel da população na preservação desse patrimônio tão lindo que a gente está vendo aí, como cantou Fernando Abreu, criatório da beleza e do caos, né? Porque a gente está vendo lá, as belezas são, de fato, maravilhosas. Maravilhosas. Mas qual que é o papel, então, que você vê do cidadão, da população nessa preservação? Eu acho que o principal papel dele é reconhecer a sua cidadania. Só existe uma cidade funcionando plenamente se o indivíduo perceber que ele é um cidadão. E hoje, infelizmente, no Brasil, muita gente não é assim considerada. Nós temos uma segregação social brutal no Brasil, apesar de comentarem que não temos, mas temos sim. Não é possível pessoas viverem abaixo da linha de pobreza como vivem atualmente, enquanto outras vivem acima, isto é, muito acima da linha de riqueza, sem pouco se importar com aquelas que estão ao seu redor. Nessa medida em que você perde a questão da civilidade, a questão da urbanidade, a cidade passa a refletir no seu espaço construído, no seu espaço público, no seu espaço da paisagem, os reflexos dessa postura. Essa espécie de apartheid, né? O apartheid. Aí você vê muito essa agressão ao patrimônio público também, né? Sim. Depredando monumentos, praças, parques, claro. Né? Tudo isso. Eu acho que isso também, o indivíduo, ele já entra num estado de estresse total, em que ele já não tem, ele já vive num lugar depauperado, num lugar castigado, então ele precisa ter um processo de cidadania, de não jogar o papel no chão, de não urinar na rua, como você vê na época de carnaval. Ele começar a ter certas medidas, isso é de uma camada. E a outra camada, não achar que é toda poderosa, que pode andar com seus carrões, avançando sinal, fazendo o que bem entende da cidade, corrompendo, porque não é só o corrupto, há o corruptor também nessa jogada. E a gente tem visto com nome e sobrenome, inclusive, né, Janot? Uma vergonha, isso né? É uma vergonha.
Bom, muito obrigada por sua entrevista aqui. Eu que te agradeço, aqui. foi ótimo, prazer enorme estar com você, estou à sua disposição para qualquer hora que você precisar. Muito bom, Muito e o canal obrigado. Futura também, a gente está sempre de ouvidos abertos para vocês. Bom, então depois dessa conversa, vamos lembrar que nós também devemos cuidar, né, desses patrimônios que acabam contando a nossa história, são parte da memória do nosso país, sem deixar de cobrar as autoridades para que eles façam a parte deles. Se você puder visitar cada um deles, melhor ainda. Vale a pena. E visite também o nosso site que a gente vai colocar aí na tela, ó, futuraplay.org, para você rever essa entrevista, indicar para um amigo, pega o link lá e manda para o amigo, que é sempre bom. Até a próxima.